se importa comigo. Me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se tua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ele nos ama, Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos Lucas e Ítalo.
que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Luca, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Acima de reis e poder, acima de toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nação, acima da glória que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar. Oh, mal for, que pesado está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Acima de reis e poder, acima de toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações,
tesouro. Está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer.
Vamos continuar ainda aqui nesse tempo de culto, exaltando o nosso Senhor, e agora através da palavra de Deus, né? Nós também exaltamos ao Senhor quando nós lemos a palavra, quando nós compreendemos o que Deus tem para falar conosco. E eu quero te convidar a, nesse tempo, você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Quero te lembrar que dentro deste trecho da Palavra de Deus, nós estamos aí com o Sermão do Monte, né? Então o Sermão do Monte começa lá no capítulo 5, terminando no capítulo 7. Teve algumas quartas-feiras que o pastor Wesley esteve falando algumas coisas dentro do Sermão do Monte. E então achei por bem, nesse tempo, a gente conversar um pouco sobre esse trecho desse sermão que o Senhor estava ali falando aos seus discípulos e à multidão também. Nós precisamos lembrar que é no Sermão do Monte que ele começa a mostrar de que forma os seus discípulos, de que forma as pessoas que seguiam a ele deveriam então se portar perante a sociedade. E eu não sei se você lembra do mês da juventude, mas nós encontramos aí também no mês da juventude alguns grupos que eram participantes naquele tempo, fariseus, escribas, saduceus, e eram grupos religiosos que tinham uma visão deturpada daquilo que era a lei do Senhor e daquilo que ele tinha dado a Moisés e a todo o povo de Israel, como essa lei deveria ser cumprida. Então é dentro desse Sermão do Monte que Jesus ele começa a explicar as leis e explicar então de que forma as mesmas deveriam ser cumpridas. E aí nesse trecho, de 1 a 4, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que talvez você veja muito nas redes sociais, você que é de rede social, e você que não é de rede social também pode ver muito na televisão, às vezes, ou até mesmo no grande marketing aí, que é a propaganda boca a boca. Não sei se você conhece, mas grandes empresas crescem quando eu falo daquela empresa para outra pessoa e quando aquela outra pessoa fala para outra pessoa, e isso é uma coisa que acaba trazendo então visibilidade para aquela empresa. Nós não vamos falar de empresa, nós estamos aqui para falar de corpo de Cristo e de igreja, mas muitas vezes algumas pessoas se comportam dessa forma. E esse trecho da palavra do Senhor vem nos advertir de que forma nós devemos então evidenciar do Evangelho. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para ser visto por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está no céu. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, eles digam que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmolas, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Quando eu falei para você que talvez você já tenha visto algumas coisas em relação a isso, né, em relação a esse trecho da Palavra de Deus, eu queria te preparar para fazer duas perguntas para você. Você já viu alguém promovendo ações sociais dentro da igreja? Já deve ter visto, né? Domingo mesmo, nós demos recado, por exemplo, para que a gente pudesse estar contribuindo com as cestas básicas para ajudar os nossos irmãos e ajudar outros queridos que possam estar envolvidos com isso. E aí nós temos também uma outra pergunta. Você já viu alguma outra denominação promovendo ação social com os seus produtos? Acho que essa, talvez, eu espero que você não tenha visto na PIB Cubatão, mas a gente vê outras denominações fazendo isso. Nós vemos pessoas que eles estão falando sobre o Evangelho de Cristo, mas eles estão falando sobre isso mediante a um paninho, mediante a um álcool, mediante a um sabonete, a um chapéu. Nós vamos vendo pessoas fazendo essa ação social mediante isso. E aí nós precisamos pensar um pouquinho, porque o trecho desse capítulo que nós começamos a ler,
Ele começou dizendo: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Porque às vezes nós queremos que as pessoas nos notem ou note o Evangelho através daquilo que eu estou praticando. E preste bem atenção aqui. Eu não estou falando que você não deve fazer obras, porque isso são características e isso é algo que deve ter na vida do cristão, daquele que de fato compreende o que Jesus fez na vida dele e então ele vai amar outros. O problema aqui é o anúncio dessas boas obras. Às vezes nós vemos, por exemplo, no nosso Facebook, no nosso Instagram, ou se você não tem nenhum desses dois, mas às vezes quando eu falei do marketing boca a boca, você vê um vizinho falando para o outro: olha, semana passada eu fiz isso por tal pessoa. Ou então no nosso Facebook, a gente vê uma foto daquela pessoa fazendo tal ação. E é bom que as pessoas estejam vendo que a gente faz essas ações. O problema é quando nós tocamos trombetas para que essas ações sejam anunciadas. E nós vamos conversar um pouquinho, porque esse trecho, ele nota isso. Então o que eu quero te trazer a pensar nessa noite é: de que forma você tem feito a sua publicidade espiritual? Porque muitas vezes nós achamos que para ser exemplos de cristão, nós precisamos postar a nossa fotinha e nós precisamos colocar um versículo lá, né, falando sobre esse evangelho. Isso não é uma publicidade espiritual. Isso talvez é o aparecimento da sua imagem, o aparecimento da sua comunidade, mas não é viver uma vida espiritual com Deus. E às vezes nós nos confundimos. Hoje mesmo, eu passando o Instagram, nos stories, eu vi uma pessoa que perguntou para um determinado pastor, falando assim: eu só consigo estar próximo das coisas de Deus. Eu só me sinto alegre quando eu estou próximo das coisas de Deus. As outras coisas eu não consigo me sentir alegre. E aí o pastor respondeu para ela: olha, depende do que você acha o que são as coisas de Deus. Porque às vezes você coloca algumas coisas como sendo coisas de Deus, mas que verdade não são. Porque, por exemplo, essa pessoa, ela gastou um tempo no Instagram olhando, né, a rede social desse pastor, ou então perguntando isso. E aí, se a gente for pensar em coisas de Deus, ela já estava equivocada, porque ela encontra satisfação também em estar na rede social fazendo ou não pergunta em relação a Deus. Então, muitas vezes, nós nos equivocamos da forma que nós pensamos essa questão de estar nos relacionando com Deus. Então, a gente vê uma advertência de Jesus aos seus discípulos, quando no versículo 1 ele fala: evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão recompensa junto do Pai que está no céu. Então, o que a gente precisa pensar aqui é que a nossa recompensa ela já é garantida no tempo e no momento que eu aceito esse Senhor Jesus. Quando Jesus diz que nós o aceitamos, nós temos a recompensa celestial, né? Tanto é que quando ele está conversando com seus discípulos, que ele está partindo, ele fala: olha, eu estou indo fazer morada para vocês. Então isso nós já temos certeza que nós temos. Eu não preciso evidenciar através de boas ações que eu estou fazendo para conseguir algo. Muitas vezes, algumas pessoas elas fazem determinadas ações porque elas acreditam que por essa determinada ação elas vão conseguir o céu. E muitas vezes elas acabam caindo em armadilhas porque alguns líderes religiosos ou alguns discípulos de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, elas acabam falando para essa pessoa que ela deveria fazer tal coisa para então conseguir o reino dos céus. E o que Jesus está querendo tirar é exatamente essa visão que o pessoal tinha. Porque o grupo de fariseus, de saduceus, de escribas, era isso que eles mostravam para aquele povo. Olha, você cumpre essa lei de determinada forma, ou você faz esse ritual de determinada forma, e então você terá salvação. E na verdade não é isso, porque a nossa salvação já é garantida a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu derramamento do sangue. Então nós precisamos sim fazer obras. Deus requer isso de cada cristão. Porém, é pecaminoso as pessoas verem e fazerem as suas obras esperando uma glorificação de si mesmo.
que é o que muitas vezes, quando nós vemos uma postagem ou quando nós vemos pessoas falando, o que elas estão esperando receber? Nossa, que demais que você faz isso! Nossa, a sua igreja também faz isso! Quando nós deveríamos ouvir respostas assim das pessoas e falar assim, olha, graças a Deus nós fazemos isso. Glória a Deus porque nós conseguimos atender pessoas. Glória a Deus porque nós conseguimos evidenciar o Evangelho através dessa determinada ação. Porque se a gente for pensar, então, se você for pensar aqui comigo e no que eu estou falando, de repente você vira e fala assim, então vou continuar a minha vida acomodada. Vou continuar aqui na minha casa, vou continuar então indo apenas à igreja aos domingos, porque eu não preciso fazer boas obras. E, opa, não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou falando para você é que você não deve evidenciar as boas obras em você mesmo. Esse é o problema desse texto. Porque o problema é que as pessoas estavam evidenciando as boas obras neles mesmos. E, na verdade, isso não deve ser, porque a nossa recompensa ela já está no Senhor. Né? O motivo da gente ter sido perdoado os nossos pecados é pela vinda do Senhor nas nossas vidas. Então, de verdade, o que eu devo prestar atenção é que a aprovação não deve ser minha, né? Não deve ser minha, não deve ser da minha comunidade, mas a aprovação e glória deve ser dada ao Senhor. Então, essa é a nossa advertência nesse tempo. E eu queria também ver os motivos errados de busca de reconhecimento humano e onde vai aparecer isso para nós. No versículo 2, o versículo 2 diz assim: quando, pois, você derem esmolas, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus ele continua nesse pensamento, continua falando sobre as obras e continua falando sobre a recompensa, mas aqui ele traz a motivação errada. Porque o que acontecia com os hipócritas era exatamente isso. Eles trocavam as trombetas nas sinagogas, olha, agora é o momento, agora é o tempo que eu vou fazer isso. E aí as trombetas eram tocadas e então as pessoas viam e evidenciavam que eles estavam fazendo alguma coisa. Se a gente perceber na advertência, a advertência de Jesus é que a recompensa ela já existiu. Que eu e você, nós não temos o mérito de fazer isso. Mas muitas pessoas ainda tocam trombetas. E naquela época, isso fazia muito sentido para eles, porque o toque de trombeta era muito comum. Hoje, o que a gente talvez escute, passando na Avenida 9 de Abril, é o sino da igreja matriz, né, ao meio-dia, 6 horas. Mas a gente não escuta tocando trombeta. Só que a gente vê isso através do quê? Das nossas redes sociais, através do marketing boca a boca. A gente vê isso, às vezes, numa conversa, num bate-papo, a pessoa se vangloriando de algo que não é ela que está fazendo, mas que é o próprio Deus que fez através da vida dela. Então, a trombeta a gente não toca mais, mas para eles fazia muito sentido. Naquela época, 6 horas da manhã, era tocada a trombeta para a troca da guarda do Sinédrio. Então, a trombeta era tocada para a troca da guarda. Eles também tocavam a trombeta para chamar o povo para a guerra ou então para pedir que o povo se protegesse. E eles também tocavam a trombeta na abertura da cerimônia, quando autoridades eram apresentadas. Cerimônias de posse, de conhecimento de terra e tudo mais. O problema aqui é que aquelas pessoas, aquele povo, aquelas pessoas que se diziam entendidos da lei, eles tocavam trombeta também para anunciar que eles estavam fazendo as boas obras, para anunciar que eles estavam ali dando esmolas. E esse é um grande problema que talvez nós encontramos nos dias de hoje. Pessoas que são religiosas, pessoas que acreditam que é necessário que se faça o toque de trombeta para que ele então fale de Jesus, para que ele então vá na Avenida 9 de Abril e dê abraços, como a gente fez antes da pandemia, para que ele então entregue uma cesta básica, sabe? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque isso tem a ver comigo e com a minha característica e com o meu pecado. Muitas vezes eu e você, nós queremos reconhecimento sim, porque a gente está fazendo uma coisa boa, só que tem coisas boas que elas acabam se tornando coisas más. Né? E uma das coisas é exatamente isso. Eu estou fazendo algo bom, mas porque eu quero algo em troca, eu estou anunciando. Aí não é bom.
aí, aos olhos do nosso Deus, aos olhos da palavra de Deus, nós não estamos fazendo o que o nosso mestre nos ensinou. Então eu quero te convidar a talvez deixar o seu orgulho de lado quando você não é evidenciado naquela atividade que você fez, ou você não é evidenciado quando você entregou e esqueceram de falar o seu nome. Lembre a glória do Senhor. Mas lembre de uma coisa, eu e você precisamos fazer. Você não pode ficar relaxado aí na sua cadeira, pensando, ou no seu sofá, pensando, então o pastor Alisson já disse que não precisa fazer boas obras, porque eu não posso anunciar disso. Não, você precisa sim. Você precisa viver o Evangelho, você precisa mostrar às pessoas, mas você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho requer uma aprovação. E de fato nós não teremos essa aprovação, porque a glória da gente fazer alguma coisa boa é do nosso Deus. Nós vamos ver então o motivo correto de que forma nós devemos exercer essa piedade, esse cuidado e essa misericórdia pelos outros, nos versículos 3 e 4. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que o vê em secreto lhes dará a recompensa. Jesus, então, agora ele está dando um motivo correto de como eu devo exercer essa misericórdia, de como de verdade eu devo exercer essa verdadeira religião. Ele nos dá o exemplo da prática de esmolas, mas podem ser tantas outras coisas. Por que ele dá esse exemplo? Porque lá na região, na Galileia, onde ele estava, existiam muitas pessoas e aquele povo era um povo pobre. Então era um povo que realmente eles estavam pedindo esmolas. E por isso que ele fala sobre isso, né? E os escribas e os fariseus, eles davam esmolas, mas faziam uso dessa situação, aproveitando o sofrimento dos outros para então alimentar o coração e a falsa religião. Agora, o que eu e você precisamos compreender ao dar a esmola é que quando a sua mão direita der, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. E olha que é uma próxima da outra, é o seu corpo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Você não precisa anunciar que você está fazendo isso. É claro que se você estiver com alguém do lado, de repente no carro, andando na rua, a pessoa vai ver. Mas você não precisa falar assim, olha, eu dei porque eu sou bom. Eu dei porque eu tenho. Não, querido, você dá se você pode, né? Ajude aqueles que sofrem. Não ignore essas pessoas porque você está ouvindo agora de que você não deve se vangloriar dentro disso. Olhe para essa pessoa com misericórdia. Olhe para essa pessoa como o próximo. Olhe para essa pessoa como um dia você foi alcançado e essa pessoa também pode ser alcançada pela graça de Deus. E sabe, muitas vezes nós, aqui nós estamos falando então aí de discriminados, marginalizados, mas muitas vezes nós fazemos isso dentro das nossas igrejas. Nós olhamos para o nosso próximo, nosso irmão que senta diariamente, não diariamente agora, mas que senta aos domingos do nosso lado. E muitas vezes eu não me compadeço da dor e do sofrimento do meu irmão que está do meu lado. E quando me compadeço, eu ainda quero arrumar o grupinho, para que a gente vá todos juntos lá. Querido, lembre que o Senhor deu a você a capacidade de você abençoar a vida dessa pessoa. Nós cantamos sobre o Santo Espírito, nós cantamos sobre o Espírito Santo aqui essa noite. E é esse Espírito Santo que traz incômodo para mim e para você, para que a gente possa abençoar vidas de pessoas assim. Então eu quero te deixar 3 conselhos para essa noite. Um deles é: ande em conformidade com a palavra de Deus. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós estamos longe daquilo que o Senhor quer de nós porque nós não lemos a palavra de Deus. E aí nós fazemos da forma que nós achamos, nós fazemos da forma que nós ouvimos e muitas vezes nós estamos errados. Se eu e você parássemos para ler e refletir nesse texto, nós já íamos ver que não devemos fazer da forma que muitas vezes fazemos. Um segundo exemplo, um segundo conselho, na verdade, é que você fuja da motivação de buscar reconhecimento. E isso é um pouco difícil para mim e para você, porque nós, seres humanos, às vezes, nós queremos então fazer algo e que as pessoas nos notem. Às vezes eu e a Neila, a gente conversa aqui e em casa e eu lavo a louça, por exemplo, ou então aquele dia eu faço almoço.
E aí eu falo para ela, olha o que eu fiz, por quê? Eu quero reconhecimento daquele momento, né, de eu ter lavado a louça, de eu ter feito a comida, ou de eu ter limpado a casa. Às vezes, eu nem a reconheço porque ela fez isso muito mais vezes do que eu. E eu quero reconhecimento porque nós, seres humanos, somos assim. Então que você não busque isso. Que você esteja de uma forma tão voltada ao Senhor na leitura da palavra, em oração, que você veja os exemplos que Jesus nos dá de humildade. E que o orgulho que você tem, ele possa ser lançado fora. Que você possa olhar para a cruz de Cristo, lembrar que você só tem vida, lembrar que você faz coisas boas, porque Ele morreu na cruz por você. Aí então você vai dar a glória à pessoa correta, e então você vai estar satisfeito por ter feito aquilo. E um terceiro conselho que eu quero te dar é que a gente seja encorajado, através dessa palavra, a sermos generosos. Sabe, muitas vezes eu e você, nós queremos fazer o bem por alguém, nós queremos amar alguém, só que, pra mim, eu compro a Chocolícia. Você já viu falar na bolacha Chocolícia? Então, queridos, essa bolacha, ela é linda, mas eu não tenho coragem de comprar ela no mercado, né? E às vezes eu brinco com os jovens nas nossas reuniões, quando eles abrem um pacote de Chocolícia, eu falo, pode mandar aqui pra casa, né? Mas por quê? Chocolícia é mais caro. Só que quando eu for comprar para dar na cesta básica da igreja, eu compro a mais baratinha. Eu não compro aqui, eu como diariamente. E aí eu não ajo com generosidade. Eu estou falando de cesta básica, mas eu posso estar falando também de uma doação de roupa, eu posso estar falando de uma ajuda de custo, eu posso estar falando de entrega da minha vida a tal pessoa, de servir tal pessoa, de estar junto com ela. Seja generoso. E isso a gente só encontra em Jesus Cristo. A gente só consegue ter essa percepção de que eu não preciso de mais, porque eu posso dar o mais para aquela pessoa só em Jesus Cristo. Porque quando eu tenho um coração orgulhoso, quando eu tenho um coração que se volta ao reconhecimento, eu não consigo ser generoso. Então fica esses 3 conselhos para nós pensarmos essa noite. Foco na palavra de Deus e na vida de oração. Busque o reconhecimento em Jesus Cristo. E o galardão já está garantido. E seja generoso. Que o Senhor fale com você ainda nessa noite, tratando do seu coração. Eu sei que às vezes as palavras parecem ser duras, mas é isso que o nosso Jesus está querendo dizer, né? E que a gente possa compreender isso, que a gente possa entender, que a gente possa guardar isso no nosso coração e de verdade ser cumpridor. E não ser como aquele grupo de fariseus, de saduceus, de escribas, de hipócritas, que entendiam a lei, guardavam para si e cumpriam do jeito que eles queriam. Então que de verdade a gente possa compreender de que forma nós podemos ser bênção e de que forma nós podemos usar a nossa imagem, a nossa igreja, para que o reino de Deus ele seja expandido. Vamos orar juntos? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que de verdade ela entre nos nossos corações, fazendo mudanças e modificações necessárias. Nós, seres humanos, às vezes buscamos o reconhecimento, sim, mas nós sabemos que a glória pertence ao Senhor, que o reconhecimento pertence ao Senhor. Que se hoje eu faço algo de bom, se hoje eu tenho algo de bom em mim, é porque o Senhor me resgatou, me salvou, e então eu posso declarar do Senhor para outras pessoas. Pai, obrigado por esse tempo, que o Senhor cuide da vida dos meus irmãos, e que sim, a gente faça boas ações, de que sim, a gente evidencie com obras, mas para que tudo glorifique ao Senhor. Em nome